Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira, dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje continua tratando daqueles temas que vocês sugeriram aqui nos comentários do canal. E eu acredito que o tema do vídeo de hoje, que você já viu, que é a enxaqueca, é algo que pode interessar a muitas pessoas altamente sensíveis, porque acredito que muitas pais sofrem com a enxaqueca. E, antes de qualquer coisa, vamos esclarecer o seguinte: nem todas as pessoas que sofrem com enxaqueca são altamente sensíveis. Porém, entre aqueles que sim têm enxaqueca, parece haver uma proporção bastante alta de pessoas que também apresentam o traço da alta sensibilidade, ou, em termos científicos, o traço da sensibilidade de processamento sensorial. Vejam que eu estou falando de pode, parece, apresentam. Existem algumas similaridades, mas nada que a pesquisa tenha concluído que uma é causa da outra. Para começar, eu queria trazer aqui um estudo que foi realizado por uma clínica de dor na Europa e que encontrou algumas peculiaridades, algumas particularidades genéticas entre as pessoas que sofrem com enxaqueca, entre os portadores de enxaqueca. E algumas destas particularidades combinam perfeitamente com a nossa definição de alta sensibilidade. Então, vocês me dão licença um pouquinho, porque eu vou ler trechos da conclusão deste estudo. Dizem os pesquisadores: a variante genética encontrada no cromossomo 8 controla a quantidade de substância transmissora nervosa, glutamato, nas junções nervosas, por meio dos genes vizinhos PGCP e MTDH. Bom, eu não sei o que são esses genes também, mas o que importa para nós aqui é: o glutamato ativa funções nervosas importantes como a atenção, a memória, a concentração e a cognição. Os afetados por esta variante genética, prestem atenção, são caracterizados por um alto nível de atenção. Eles são capazes de diferenciar os estímulos com muita precisão. Eles também não se acostumam com apresentações repetidas de estímulos, mas permanecem focados mesmo com estímulos recorrentes. Eles são caracterizados por uma sensibilidade particularmente alta à percepção e por uma alta disposição para ativar o seu sistema nervoso. Vocês estão percebendo aqui as semelhanças. Estas medições são evidências importantes de que os cérebros de pacientes com enxaqueca reagem de forma particularmente ativa a estímulos. O cérebro aparentemente não consegue desligar-se e está literalmente sob alta voltagem. O consumo de energia nas células nervosas é muito alto e as bombas de energia não conseguem fornecer energia suficiente. Consequência, a função nervosa é interrompida. Portanto, pode-se supor que o desenvolvimento da enxaqueca se deva, entre outras coisas, à hiperatividade das células nervosas e a um déficit de energia no cérebro. É aqui que a pesquisa genética moderna fecha o círculo e confirma uma particularidade genética no suprimento de energia nas células nervosas em pacientes com enxaqueca. Ou seja, uma das causas genéticas da enxaqueca está em um cérebro particularmente ativo, cujo excesso de atividade gera uma carência de energia nas células. E aí se dá o conflito.
E com isso você tem a crise de enxaqueca, aquele momento em que você não consegue lidar com mais nenhum estímulo, com luzes, com barulhos, com cheiros. Você precisa ficar num quarto escuro, deitado ou deitada, de preferência cobrindo a visão, porque você realmente não aguenta. É este o momento em que a demanda foi excessiva e o seu cérebro não conseguiu suprir as células nervosas de energia suficiente, ok? Porém, há ainda uma outra particularidade no estudo da clínica, que nos interessa, que é a seguinte. De acordo com os resultados da pesquisa, cerca de 20% das pessoas têm essa particularidade genética. Veja que, de novo, a gente tem aí uma correspondência entre também o percentual de pessoas que têm o traço da alta sensibilidade. Mas há outras pesquisas que também nos ajudam a formar este quadro. Por exemplo, segundo a doutora Susan Hudson, o cérebro das pessoas com enxaqueca é mais reativo a mudanças do que os outros tipos de cérebro. E isto é o que todos os tipos de enxaqueca têm em comum: a intensidade da resposta à mudança. Seja no caso das enxaquecas que são causadas por problemas hormonais, seja no caso das enxaquecas que são causadas por alergias alimentares, por exemplo. Segundo a doutora Susan Hudson, as pessoas com enxaqueca são mais afetadas pelas mudanças quando elas têm um sistema nervoso sensível. Atenção, vamos entender isso aqui direitinho. Os ataques de enxaqueca começam sempre com um gatilho, que faz com que a atividade dos neurônios do cérebro se torne anormal, se torne muito intensa. E isto causa uma hiperexcitabilidade no seu cérebro, resultando nos sintomas que você conhece e que afetam os sentidos, a visão, o olfato, a audição, e por isso você não consegue lidar mais com os estímulos. Muito bem. Dentre estes gatilhos, existem os gatilhos internos, como, por exemplo, flutuações hormonais das mulheres quando estão menstruadas ou durante a gravidez, ou, por exemplo, as alergias alimentares ou alergias a aditivos. Pense em glúten, pense nos açúcares que são adicionados, pense nos realçadores de sabor daquilo que a gente come e por aí vai. Já os gatilhos externos podem ser qualquer coisa, desde as mudanças climáticas, pode ser a pressão barométrica, pode ser a exposição a luzes muito brilhantes, a sons altos, a fragrâncias muito fortes. Tudo isso pode desencadear uma crise de enxaqueca. E eu não preciso dizer isso, porque se você tem enxaqueca, você sabe muito bem de tudo isso. O que é que eu estou querendo acrescentar aqui? Que o fato de as pessoas altamente sensíveis terem uma entrada sensorial maior, né? Elas percebem mais estímulos e também captam estes estímulos com mais profundidade, as torna mais vulneráveis a ataques mais constantes e frequentes quando elas sofrem de enxaqueca. Perfeito? Deu para entender aqui uma correlação? Muito bem. Há ainda um outro problema. O estresse é frequentemente desencadeador de crises de enxaqueca ou faz com que as crises se tornem mais frequentes. De acordo com a American Headache Society, 4 em cada 5 pessoas que sofrem com enxaqueca relatam que o estresse é um elemento detonador das crises, é um gatilho. Ora, nós também sabemos que as pais são mais propensas, mais vulneráveis a se sentirem estressadas e a acionar mais rapidamente a resposta de fugir ou lutar no cérebro. E esta resposta ao estresse libera substâncias químicas específicas como a adrenalina, o cortisol, a noradrenalina, que estão associados ao estresse. E isto pode fazer com que as crises sejam mais fortes e mais frequentes. Porém,
Quando uma pessoa altamente sensível que sofre com enxaqueca tem tempo de inatividade, tempo para processar as informações e aprende a regular o estresse, a intensidade e a frequência das crises de enxaqueca tende a diminuir muito fortemente. E você pode estar pensando, muito bem, Rosalira, você criou um quadro bastante difícil, mas você me fez entender que existem muitos pontos de contato entre a alta sensibilidade e a tendência à enxaqueca. Bom, e agora? Então, eu só queria dizer que sim, há esperança no fim do túnel. Embora a gente saiba que a enxaqueca é uma doença neurológica para a qual até o momento nós não conhecemos cura, existem maneiras de gerenciar essa sua vulnerabilidade e com isso diminuir bastante a frequência e a intensidade das crises. Então vou agora dar algumas das sugestões que os pesquisadores trazem para as pessoas que têm enxaqueca. Aliás, sejam elas altamente sensíveis ou não. E a primeira sugestão é para que você mantenha um diário da enxaqueca. Aqui pode ser o seu diário normal, caso você tenha um. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte: os gatilhos que disparam a reação que causa enxaqueca são muito variados e variam tanto de pessoa para pessoa, como por vezes variam para a mesma pessoa. Por este motivo, é essencial você identificar os seus gatilhos para que você possa contorná-los, para que você possa evitá-los. E a melhor maneira de fazer isso é exatamente mantendo um diário de enxaqueca, ou seja, registrando quando você tem as crises, o que aconteceu, que desencadeou aquela crise e tentar identificar quais são os padrões, quais são os gatilhos e quais são as estratégias que você pode desenvolver para contorná-los, para evitá-los. A segunda estratégia para lidar com a enxaqueca para pessoas altamente sensíveis: passe um tempo sozinho ou sozinha. Eu sei, isto não é novo, você já deve estar cansado ou cansada de me ouvir falar sobre isto aqui. Acontece que o tempo sozinho é essencial, é realmente uma necessidade para as pessoas altamente sensíveis. Isto não apenas vai lhe ajudar a processar as informações que você teve durante um dia e a se recarregar, mas também pode ser essencial para diminuir as dores de cabeça causadas pela hiperestimulação. Gatilhos externos como festas, passeios sociais, reuniões de trabalho tensas, ficar perto de pessoas que são difíceis, etc., requerem um pouquinho mais desse tempo extra para que você possa recuperar e restaurar-se e assimilar todas as informações que entraram no seu sistema nervoso. Ok, e você deve estar se perguntando, tá, quanto tempo mais ou menos sozinho uma pessoa altamente sensível e uma pessoa altamente sensível que sofre com enxaqueca, em média, quanto tempo uma pessoa precisa? Bom, a doutora Julie Bisland, que já trouxe aqui algumas das recomendações dela, ela recomenda 2 horas por dia e pelo menos um dia ou meio dia por semana de tempo a sós, sem que você tenha uma tarefa. Bom, e eu imagino que você deve estar dizendo, o quê? 2 horas por dia? Bom, o que eu posso te responder é exatamente o que diz a doutora Bisland. E de novo, eu peço licença para ler um pouquinho. Ela diz o seguinte: as pais que estão prosperando no mundo praticam uma rotina diária de autocuidado que inclui tempo sozinho, meditação e práticas de aterramento para desacelerar o seu sistema nervoso. Eu não sei, na verdade, de quanto tempo você pode dispor,
Eu, que não sou a doutora Julie Bichland, te diria o seguinte: tente ao menos ter 15 minutos 2 vezes por dia para este tempo desestruturado, para deixar que o seu cérebro digira todos os dados, todas as informações que ele recebeu antes que ele transborde e você tenha mais uma das suas crises de enxaqueca. E seja como for que você decida passar esse seu tempo, sozinho ou sozinha, é importante que você escolha algo que lhe deixe calmo, calma. Você pode escrever no seu diário, você pode pintar, você pode fazer um artesanato que você goste, você pode dar um passeio na natureza, ou você pode se dedicar ao bom e velho nadismo. O importante é que você se sinta mais calmo, calma, mais relaxado, relaxada após este tempo. Certo? Terceira estratégia: aprenda a ver a sua autossensibilidade como uma qualidade, como uma vantagem, como um dom, e não como uma fraqueza, um problema, uma dificuldade. Você precisa aprender a trabalhar com a sua sensibilidade, junto com ela, e não a combatê-la. Quando você aprender a fazer isso, a escutar a sua sensibilidade e trabalhar a favor dela, você vai saber de forma natural aquilo que você precisa fazer para se cuidar melhor e para evitar as crises de enxaqueca. Mas é claro que para fazer isto é importante, fundamental, que você aprenda mais sobre o traço da autossensibilidade. Eu sei que nós temos pouca informação disponível aqui no Brasil, mas mesmo assim nós temos livros, nós temos este canal, nós temos o Grupo Paz no Facebook, enfim, é importante que você aprenda o máximo que você puder sobre o traço da autossensibilidade e como ele se expressa em você, que é diferente de como ele se expressa em mim, em Pedro ou em Maria. E sobre este aspecto, eu quero voltar a falar de 2 coisas que eu considero importantes. Primeiro, eu queria lembrar a você que entre a fonte de informação possível existem os meus 2 cursos que estão lá na plataforma da Udemy, que eu sempre deixo o link aqui embaixo, que chama-se Autossensibilidade e Você, Conheça e Aprenda a Lidar. E o segundo, que chama-se Gestão de Energia para Introvertidos e Altamente Sensíveis. Eu realmente considero estes 2 cursos como uma boa ferramenta para você, porque lá você tem a informação, mas você tem também estratégias que você pode colocar no seu dia a dia, lidar melhor com a reatividade do seu cérebro e, com isto, diminuir ou espaçar as famosas crises de enxaqueca. E a outra coisa que eu acho importante é que você esteja em grupo com outras pazes. Tem um grupo no Facebook, tem um grupo no WhatsApp e pelo menos uma vez por ano eu abro uma mentoria em grupo, em um pequeno grupo, para que você possa conhecer outras pessoas altamente sensíveis e com isso normalizar as suas reações. Descobrir que você não é um ET, que você não caiu na terra de paraquedas e que as suas reações são reações normais, ainda que minoritárias, ainda que não seja o comum da maioria das pessoas. E, é claro, depois que você entendeu o traço, depois que você entendeu como ele se manifesta em você, você conseguiu ter acesso a todo esse tipo de conhecimento, você precisa dar um passo à frente. E este passo é aceitar os seus limites enquanto pessoa altamente sensível. Isso significa aceitar que você precisa de mais tempo de repouso, que você precisa de tempo de inatividade, que você precisa de autocuidado. E esta é uma das melhores coisas que você pode fazer para se proteger de ficar esgotado ou esgotada. Aceitar os seus limites é a melhor maneira de se proteger das crises de enxaqueca. Claro. E uma vez que você fez isso,
acho que é muito importante que você mude o seu estilo de vida, fazendo as adequações necessárias para minimizar os seus gatilhos. Criar um estilo de vida que se adeque à pessoa que você é, ao invés de tentar se adequar a um estilo de vida imposto de fora para dentro. Eu não sei o que é que isso significa para você. Pode significar, por exemplo, morar mais perto da natureza, morar num lugar menos barulhento, escolher um trabalho ou uma sessão no seu trabalho onde você não seja tão hiperestimulado ou hiperestimulada, reavaliar a sua rotina, prestar atenção à qualidade do seu sono e desenvolver uma higiene do sono que lhe garanta uma boa noite de sono e por aí vai. Na verdade, como você já deve saber, criar esse estilo de vida junto com as pessoas altamente sensíveis é o trabalho que eu faço hoje. E por isso mesmo, por fazer esse trabalho com tantas pessoas altamente sensíveis, eu posso te dizer com confiança que existem muitos, mas muitos pontos fortes que vêm exatamente do fato de você ser altamente sensível. E cuidar de si mesmo ou de si mesma é exatamente estimular esses pontos fortes. Sua criatividade, sua intuição, sua empatia, sua inteligência, sua capacidade de pensar fora da caixa, sua capacidade de perceber o que é melhor fazer para que alguém se sinta bem e por aí vai. Quando você desenvolve essa autoconsciência, quando você aprende a apreciar a sua sensibilidade e, inclusive, a perceber que aquelas qualidades que todo mundo fala quando se refere a você estão ligadas também a este traço, você será capaz, sim, de escolher um caminho de vida menos estressante e mais alinhado com esta pessoa que você é. E talvez, só talvez, é claro, a partir daí as enxaquecas não apenas diminuam, como quem sabe desapareçam da sua vida, não é? Bom, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Eu espero que este conteúdo tenha sido útil e eu lhe peço que, se você gostou, por favor, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho para receber notificações e, mais ainda, se conhece uma outra pessoa altamente sensível que também sofre com as dores de cabeça e com as crises recorrentes de enxaqueca, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, é claro, sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!